Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, vamos lá, né? Começar mais uma semana, mais uma aula, né? A gente está dando continuidade ao nosso estudo de função exponencial. Nós vimos aí a parte de propriedade de potência, notação científica. Agora a gente vai entrar diretamente, tá, em definição de uma função exponencial. Então a gente vai definir o que é uma função exponencial e a partir daí a gente dando sequência aos nossos estudos. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma função exponencial, tá? Como que ela é definida? A função exponencial, ela é definida da seguinte forma: f de x que é igual a elevado a x. Então, essa é a sua formação genérica, tá bom? Da mesma forma que a função do segundo grau tem lá ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a função exponencial, ela é dada por f de x, que é igual a x mais b. Onde, tá? Onde nós temos a seguinte situação, tá? Que o valor do A, tá? O valor do A, que seria a base dessa função exponencial, tá? O valor do A, ele tem que ser maior do que zero, tá? Ele tem que ser maior do que zero e diferente de um. Então são essas duas situações, tá? Para ela ser denominada função exponencial dentro da função f de x ou y, né, que é a mesma coisa, f de x e y, o a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Se o a for igual a zero, tá? Tá? Ó, se o a for menor do que zero, ou seja, se o a for negativo e o a também for igual a 1, ela não é uma função exponencial. Para a função caracterizar como exponencial, a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Pode ser 1,1, 1,2, 1,03, desde que ele seja diferente de 1. Por quê, professor? Pelo seguinte, olha só, aqui são alguns exemplos de função exponencial. Então, vou relatar alguns exemplos. f de x que é igual a 7 elevado a x. Vamos ver a condição. O a é igual a 7. Não é isso? A é igual a 7. Ele é maior do que zero? É. Ele é diferente de 1? Também é. Então, exatamente, isso aqui é uma função exponencial. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Exemplo 2. G de x que é igual a meio elevado a x. Meio é maior do que zero? É, meio é o quê? 0,5. Ele é diferente de 1? Também é diferente de 1. Então, se é maior do que zero e diferente de 1, ela é uma função exponencial. H de x é igual a raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6 é maior do que zero? É maior do que zero. Também é diferente de 1? É diferente de 1. Então, é uma função exponencial. E para finalizar o nosso último exemplo, m de x é igual a 0,5 elevado a x. 0,5 é maior do que zero? É a mesma coisa do que meio, né? Então 0,5 é maior do que zero, também é diferente de 1. Se é maior do que zero, é diferente de 1, é caracterizado como uma função exponencial. Então, pessoal, para caracterizar a definição de função exponencial, temos a seguinte situação. Ela é dada por f de x, que é igual a elevado a x, sendo que a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Vamos lá, continuando aqui. Então, na definição, ele restringiu as seguintes situações. Ele falou que a tem que ser maior do que zero e a tem que ser diferente de 1. Mas por que que isso é necessário? Porque, caso contrário, tá? Se acontecer as igualdades, ou seja, se acontecer algo que seja contrário a essa definição, a essa restrição, ela não vai caracterizar uma função exponencial. Então vamos pensar aqui por que que não caracteriza uma função exponencial, se ele não atender essas situações, tem que ser a maior do que zero e a diferente de 1. Por quê? Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Se eu colocasse o a igual a 1. Se eu colocar o a igual a 1 aqui, ó, tá? Seria o quê? 1 elevado a um determinado valor de x. Então, se o a fosse igual a 1, ela não seria uma função
exponencial. Ela seria o quê? Uma função constante. Por quê? Porque, por definição, nós temos que toda vez, se você tiver uma base 1 elevada a qualquer expoente, quanto que vai ser o resultado dessa função? Vai ser 1. Então, ela vai ter o quê? O valor, o resultado constante, independente do expoente. Então, ela não vai ter uma variação exponencial. Então, se A for igual a 1, ela seria uma função constante. Um exemplo aqui, ó. F de x, que é igual a 1 elevado a x, sempre vai ser 1. Por que vai ser sempre 1 aqui, ó? Porque, independente do expoente, se eu colocar 1 elevado a 2, é 1. 1 elevado a 1000 também é 1, tá? Então, ela seria o quê? Uma função constante dentro dos reais, e não uma função exponencial. E se o A for menor do que zero, professor, tá? Se o A for menor do que zero, que lá fala que para ser uma função exponencial, o A tem que ser maior do que zero. Por que que não caracterizava uma função exponencial? Pessoal, vamos lá pelo exemplo aqui, ó. Se você tiver aqui, ó, A igual a menos 3. E se eu colocar aqui, ó, x igual a meia, a gente teria o quê? F de x, seria o quê? F de x, que é igual, não é A elevado a x, sendo que se o x vale meio, quer dizer que eu vou substituir no lugar do x o meio. Ficaria f de meio, que é igual a menos 3 elevado a x. Que seria isso aqui, ó. F de x. Tá, vou tentar fazer aqui, escrevendo aqui direitinho. Igual a elevado a x, ó, f de x, que é igual a elevado a x. Essa é a definição de uma função exponencial. Ele falou que a vale menos 3 e o x vale meio. Então, no lugar do x, eu vou substituir pelo meio, então vai ficar f de meio, que é igual. No lugar do a, ele falou que a vale menos 3, então seria menos 3 elevado a meio. Só que na hora que eu colocar menos 3 elevado a meio, pessoal, não faz parte dos reais. Por quê? Se eu utilizar as propriedades de potência, eu vou pegar o menos 3. Esse menos 3 elevado a meio seria o quê? Raiz quadrada de menos 3. Existe raiz quadrada de número negativo dentro dos reais? Não existe. Então, se não tem como resolver, quer dizer o quê? Que não é função exponencial. Mesma coisa aqui, ó, para A igual a zero, ele falou também que A tem que ser maior do que zero, ou seja, então A não pode ser igual a zero. Então ele colocou aqui, ó, A igual a zero e X é igual a menos 7. Se eu pegar aqui, ó, A igual a zero, tá? Aí eu vou substituir no lugar do A, coloquei zero. No lugar do X, coloquei menos 7. Então vai dar F de menos 7 é igual a zero elevado a menos 7. O que é zero elevado a menos 7? Para eu resolver utilizando propriedades, como que eu resolveria esse zero elevado a menos 7? Ficaria o quê? 1 dividido por zero elevado ao seu expoente positivo. Tá, continuando a resolução aqui, ó. Seria 1 dividido... Zero elevado a 7 é quanto? Base zero elevado a qualquer expoente, a potência seria zero. Então seria 1 dividido por zero. Matematicamente, dentro dos reais, eu consigo dividir qualquer número por zero? Não. Então isso aqui não está definido em reais. Então, por isso que, para definir uma função exponencial, sempre é necessário que o A seja maior do que zero, tá? O valor de A seja maior do que zero dentro da função f de x, que é igual a elevado a x, e A seja diferente de 1. O valor de x pode ser qualquer número real, positivo, negativo, tá? Então pode ser qualquer número real. E a partir desses exemplos, tá? Que a gente trabalhou, dessas definições, vocês vão o quê? Resolver alguns exercícios. O primeiro exercício, você vai identificar as funções exponenciais, ou seja, vocês vão falar para mim quais são funções exponenciais e quais não são. Ou seja, para isso você tem que fazer o quê? Ó, qual que é a definição de função?
ela é definida pela seguinte situação, f de x, tá, ó, f de x, que é igual a elevado a x, sendo que, para definir uma função exponencial a partir dessa lei de formação, temos que o a tem que ser maior do que zero e o a tem que ser diferente de 1. Então, pessoal, nessa questão vocês vão olhar basicamente quem? Os valores do a. E a partir desses valores de a, você consegue definir se ela é o quê? Uma função exponencial ou não é caracterizada como uma função exponencial. Na questão 2, ele nos forneceu duas funções, a função f de x e uma função g de x. E a partir dessas funções, ele quer que a gente determine, ó, determine f de 0. Se aqui é f, eu vou pegar qual função? F de x, que é igual a 3 elevado a x. Então, como que eu resolvo isso? No lugar do x, eu vou colocar quem? O 0. E resolvo a potência até o final. F de x igual a 1/3, mesma coisa. Vou resolvendo e até utilizando o quê? As propriedades de potência. Aqui, ó, na letra C, já está falando de g. Então, eu não vou pegar essa função f de x, vou ter que pegar o quê? A função g de x, ok? Então, ó, f de x, função f de x, vou pegar, ó, essas duas aqui, ó, eu vou utilizar a função f de x, que é igual a 3 elevado a x. E a letra C e a letra D eu utilizo qual? A função g de x. Certinho, galera? Questão 3. A questão 3 é um probleminha do nosso cotidiano, tá? Então vocês vão ter que fazer a leitura do problema e a partir do conteúdo de função, da definição de função exponencial, você vai ter que resolvê-lo, tá? Tá aqui, ó, determinado imóvel foi avaliado em 350 mil reais. E a partir daí, valoriza-se exponencialmente de acordo com a função. Ó, o valor do imóvel é T. Esse T, mesma coisa que como se fosse o X, tá? 350 vezes 1,1 elevado a T. Em que T representa o tempo em anos. Então, T é o tempo em anos. E V é o valor do imóvel em reais. Qual será o valor do imóvel? Ou seja, qual será o valor desse imóvel após 3 anos, tá? Após 3 anos ou da avaliação. O que seria? Então, aqui, pessoal, o T vai ser igual a 3 anos, tá? Então, imóvel, ou seja, a valorização seria o T igual a 3 anos. Então, basicamente, se eu comprei um imóvel daqui 3 anos, tá? Quanto que esse imóvel estaria valendo se a função de valorização ela é exponencial? Seria o quê? Eu pegar esse 3 anos aqui, ó, e substituir no lugar do T. Então, vai dar V de 3 é igual a 350 vezes 1,1 elevado a 3. Resolvo isso aqui, 1,1 elevado a 3, multiplico por 350, eu chego no seu valor daqui 3 anos. Beleza, galera? Bons estudos, aquele abraço e até a próxima.